Nós vamos ver na Bíblia hoje a maior demonstração do poder e da sabedoria de Deus. Marcos, capítulo 1, verso 14, verso 15. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14, verso 15. Depois nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, verso 14, verso 15, diz assim a palavra do Senhor Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Apareceu Jesus na Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está próximo, está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Diz assim a santa palavra de Deus: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor. Dá-nos entendimento da Tua palavra, sabedoria da Tua santa palavra. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Amém. O maior poder de Deus é o tema dessa mensagem. Evangelho, poder de Deus. Pode sentar, Evangelho, poder de Deus. Pois a palavra evangelho e a palavra poder de Deus, elas são muito íntimas, ou são como se fosse uma só. A palavra evangelho e a palavra poder de Deus. Primeiramente, nós vemos em Marcos capítulo 1, onde Jesus diz, tá? O tempo já se cumpriu, ou seja, chegou a época do Messias prometido pelos profetas, falado por Moisés, prometido a Adão e Eva, a semente da mulher. Chegou o tempo dele se manifestar. Chegou a plenitude dos tempos. Chegou o tempo de Deus, o Pai, ser revelado pelo Filho. Chegou o tempo de o Deus Emanuel andar no meio da terra. Chegou o tempo do Filho de Deus andar na terra e pregar, anunciar, mostrar o reino de Deus. O reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A pregação de Jesus era o Evangelho do reino de Deus. O Evangelho, ele é um só. É o Evangelho do reino de Deus. Não é o Evangelho do reino da terra. Não é o Evangelho que agrada a carne. Mas é o Evangelho do reino de Deus. Onde Deus é o Rei. Onde Cristo é o Senhor e nós somos seus súditos, seus servos. Onde Ele será o Senhor da nossa vida, o Senhor das nossas vontades, o Senhor das nossas decisões, dos nossos sonhos, o Senhor de toda a nossa vida. Este é o Evangelho do reino de Deus. Cristo como Senhor e nós como servos. Meu Deus, o Evangelho. Ele é o poder de Deus. Mas por que você leu Atos capítulo 1, versículo 8, irmão? O que esse texto tem a ver com o texto de Marcos capítulo 1? Tem tudo a ver. Pois Jesus disse: vocês receberão o poder, a virtude do Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Vocês receberão o poder do Espírito de Deus, a presença, a virtude, para serem as minhas testemunhas, para serem os meus instrumentos, os meus mensageiros, as minhas testemunhas que estarão dispostas a dar suas próprias vidas pela minha causa, pelo meu reino e pela minha palavra.
A palavra testemunha vem da palavra grega mártir, da palavra mártir. O que é um mártir? Mártires são aqueles que dão a vida por aquilo que eles creem. São testemunhas que estão dispostas a pagar com a própria vida para defender aquilo que elas acreditam e que têm fé. Estevão foi um mártir, foi uma testemunha. Ele deu sua própria vida, foi apedrejado por crer na palavra de Deus, por crer no reino de Deus, por crer que Jesus era o Salvador dos homens, era o Senhor que estava sentado à direita de Deus. Paulo foi um mártir, uma testemunha que deu a sua vida pela causa. Portanto, somente o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, pode trazer pessoas a serem testemunhas de Jesus. A palavra poder, a palavra virtude, que é o foco da mensagem nessa noite. Jesus disse: vocês vão receber o poder, a virtude do Espírito Santo. A palavra poder. Por que eu falo muito palavras gregas? Eu sei que os irmãos talvez são palavras difíceis, mas é para nós entendermos um pouco a Bíblia mais profundamente, pois o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse foi escrito na linguagem grega, e a linguagem grega é mais rica no seu vocabulário, no seu conteúdo, no seu significado, do que a língua nossa, o português. E tem significados profundos. A palavra poder, a palavra virtude no grego, significa dunamis. Dunamis, da onde vem a palavra dinamite? A palavra dinamite veio da palavra dunamis. E tantas outras, a palavra dínamo veio da palavra dunamis grega. Assim, então, irmãos, nós podemos entender um pouco da palavra de Deus. Até porque, na nossa cultura brasileira, muitas coisas veio da palavra grega. A palavra farmácia, a palavra drogaria, droga, veio tudo de palavras gregas. Então, é muito interessante esse assunto. A palavra mesmo pornografia veio da palavra grega, que significa pornôs, que vem da palavra impureza, prostituição. Então, muitas palavras brasileiras, muitas palavras do nosso idioma português, eles têm semelhança com a palavra grega. Mas a palavra dunamis, ela tem uma função de reproduzir. Um dos significados dela, que eu achei muito interessante, e vai ser a base dessa mensagem, a palavra grega para poder significa dunamis, receber poder capaz de reproduzir-se como num dínamo ou gerador. O que é um gerador de energia? Você não sabe o que é um gerador de energia? Por exemplo, nós temos um gerador aqui de energia na igreja. Acaba a força, esse gerador vai ligar e vai produzir energia por si mesmo. Ele vai produzir energia para abastecer toda a igreja, ou mercado, ou fábrica. Esse é um gerador, um dínamo. Ele tem o poder de reproduzir-se a si mesmo, ou seja, de fazer-se a si mesmo igual. Os irmãos vão entender aonde nós vamos chegar nessa noite. Jesus disse em Mateus 24:14 que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim dos tempos, então virá o juízo de Deus. O evangelho, ele é o poder de Deus, o dunamis de Deus, que é capaz de reproduzir pessoas à semelhança de Jesus Cristo, de reproduzir-se a si mesmo. Romanos capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O evangelho é a manifestação, é a demonstração do poder de Deus, as boas novas. Evangelho significa boas notícias, boas novas. Quais são as boas notícias? Que Cristo morreu na cruz para nos salvar do nosso pecado e para nos transformar em filhos de Deus, para que nós nasçamos de novo e andamos segundo a sua vontade. Este é o evangelho do reino de Deus, para transformar pessoas em servos do Rei Jesus, do Senhor Jesus. O evangelho do reino de Deus, para transformar pecadores
escravos, servos do pecado, servos da desobediência do diabo em servos de Deus e do reino de Deus. Aqueles que viviam para servir os reinos deste mundo, agora se curvam ao reino de Deus, ao reino de Cristo e ao seu reinado. O Evangelho, ele é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, vai falar também sobre o Evangelho e o poder de Deus. O Evangelho, 1 Coríntios 1, 18, diz assim: porque a palavra da cruz, o Evangelho, a notícia da cruz, que alguém morreu em nosso lugar naquela cruz, sofreu a ira de Deus, a morte na cruz foi uma morte terrível, porque terrível é o nosso pecado, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então o poder de Deus maior para nós não é falar em línguas estranhas. O poder de Deus maior para nós não é ter as portas de emprego abertas, ou prosperar, ou ter dons espirituais, ou receber uma cura divina, ou ser usado na cura divina, ou ser usado na profecia, na revelação. A maior demonstração do poder de Deus é o Evangelho que salva o homem do inferno, do pecado, da condenação, do reino desse mundo, e o leva para o reino de Deus, para o reino da vida eterna, para o reino da justiça, e como um dunamis de Deus, ele vai reproduzir pecadores na imagem do Filho de Deus, com a força, não dessa terra, mas com a força do Espírito Santo, que vai produzir em você energia, força, santificação, amor, para você servir a Deus. Não virá de você mesmo, mas será um dom de Deus que vai ser um gerador em você. Você tem esse gerador de energia dentro de você. O Espírito Santo não é uma energia, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele, quando ele está dentro de nós, a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, dentro deles haverá uma fonte de rios de águas vivas que fluirão. Aqueles que creem em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E isso disse Jesus lá em João capítulo 8, a respeito do Espírito que as pessoas haveriam de receber, mas eles ainda não tinham recebido, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas depois que ele foi glorificado, ele enviou a virtude, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para morar dentro de nós, que somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo de Deus, não essas paredes que é o templo de Deus, somos nós, onde Ele vai produzir a energia, a salvação, a vida eterna, a graça, a unção, o poder, a santificação, a humildade, vai produzir em nós os mesmos sentimentos que teve em Jesus, vai haver dentro de nós. As mesmas semelhanças que teve em Jesus, o Espírito vai produzir em nós. Vamos ler isso no decorrer dessa mensagem. A palavra da cruz é o Evangelho, é a notícia de salvação. 21, diz assim, 1 Coríntios 1, 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, pela sua criação, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Que pregação? Do reino de Deus, do Evangelho, da palavra da cruz, da salvação. Porque os judeus querem sinal, eles querem ver milagre, eles querem ver maravilha, eles querem ver profecia. Os gregos buscam sabedoria, conhecimento, filosofia, teologia, psicologia, buscam o saber, filosofia. Mas nós, diz Paulo, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o maior poder de Deus é Cristo, é o Evangelho, é o poder de Deus, é maior do que o poder da cura que Deus lidera para curar algum enfermo, é maior do que o poder para abrir o mar vermelho, é maior do que o poder da própria criação dos céus e da terra, é o poder do Evangelho. Por quê? Porque Deus pega homens corrompidos e cria eles novamente num novo homem e uma nova mulher. Tira o coração de pedra, põe o coração de carne, coloca um novo espírito. Esse é o poder de Deus.
E não somente o poder de Deus, a sabedoria de Deus também. O mundo, como eu disse ontem na casa do irmão, o mundo desde a época de Gênesis, de Adão e Eva, ele tenta, com a sua sabedoria, com a sua medicina, com a sua tecnologia, resolver seus próprios problemas. Trazer paz ao mundo, resolver o problema da fome, o problema da guerra, levar o homem à salvação pelas boas obras, pelas religiões que se multiplicam aos milhares, mas Deus somente com 6 pregos deu resolução ao problema do homem. Olha a sabedoria de Deus. Somente com 6 pregos e uma coroa de espinho, uma cruz, ele colocou o seu filho ali para salvar o homem do pecado. Então, essa é a sabedoria do nosso grande e poderoso Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. Vamos ver mais um pouco do que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E nós receberíamos esse poder de salvação. Não somente para nós, mas para testemunhar a outras pessoas que trabalham conosco, que são vizinhos, que são conhecidos e também desconhecidos. Deus nos deu esse poder. Diz a Bíblia em 1 Coríntios 2, 4 e 5. Paulo vai falar assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quem apoia a sua fé no poder de Deus, no poder da cruz, no poder do Evangelho, este não sairá do alvo. Mas quem apoia a sua fé na sabedoria do homem, nas teologias, nas filosofias, quem apoia a sua fé em homens, este cairá. Mas quem apoiar a sua fé no poder de Deus e no Espírito de Deus, este está alicerçado na rocha, que é Jesus. Este está alicerçado na palavra de Deus. Porque o próprio Espírito de Deus, que habita em nós, vai nos guiar em toda a verdade da palavra de Deus, conforme está em João, capítulo de número 14 ou 15, não me fala a memória. Jesus vai dizer: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, que vai guiar vocês em toda a verdade. O Espírito da verdade, que vai guiar vocês em toda a verdade. E a verdade? João 17, 17. Jesus vai orar e diz assim: Pai, santifica-os na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, a verdade que o Espírito vai nos guiar não é as profecias, não é os nossos sonhos que temos quando dormimos. Não, a verdade que o Espírito Santo vai nos guiar é a profecia da palavra de Deus. A verdadeira, a maior, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Que passarão os céus e a terra, mas essa palavra não passará. É a palavra de Deus. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Paulo diz: quando eu fui ter convosco, não preguei sabedoria humana. Ele tinha sabedoria humana para dar. Ele tinha conhecimento de filosofia, ele conhecia toda a lei, ele conhecia as estratégias humanas de como convencer multidões, persuadir multidões, através da eloquência, da oratória, de falar bonito, mas ele, quando foi pregar, ele não usou de nenhuma dessas artimanhas. Ele só pregou em demonstração do poder e do Espírito. Ele mostrou para o povo o que Cristo pode fazer se eles se arrependerem dos pecados e crerem no Evangelho, o poder que ele pode derramar e transformar pessoas numa nova criatura, libertando dos vícios, libertando da maldade, da corrupção e levando eles a ser filhos de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa era a pregação de Paulo. A verdade do Evangelho, o Cristo crucificado, que era loucura para os judeus e era escândalo para os gregos. Ninguém queria um Deus na cruz. Os gregos queriam Apolo. Os gregos queriam Deus, que na mitologia grega era o líder de todos os deuses. Os gregos queriam Afrodite, a deusa do amor. Os gregos queriam os deuses da guerra, os deuses da fertilidade, como Diana, para prosperar, para ter boa colheita. Os judeus queriam ser salvos pela lei e não pela graça. Queriam ser salvos porque guardavam os mandamentos, sendo que a Bíblia comprovou que eles foram incapazes de guardar os mandamentos de Deus. Eles eram incapazes, não porque os mandamentos eram ruins, mas porque eles, ou também nós,
a nossa natureza é ruim e é desobediente a Deus. Então, era escândalo para todos eles. E Paulo era perseguido por pregar isso. Mas ele continuou fiel à mensagem e à mensagem da cruz. Lá em Gálatas, nós estudamos, né? Ele vai dizer assim, lá no final, no capítulo 6. Muitos não querem pregar o Evangelho mais, mas querem misturar muitos assuntos, porque têm medo de serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, isso é importante, nós pregarmos a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Diz assim, ó o poder de Deus, a maior manifestação do poder de Deus. O apóstolo Pedro vai falar aqui agora. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim. 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, terceiro versículo, diz assim. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Repetindo, visto como o seu divino poder, dunamis, poder, virtude, dínamo, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e por sua vontade, por sua virtude. A mesma palavra, o poder aqui é a mesma palavra grega dunamis, poder inerente, poder de reproduzir a si mesmo, como num dínamo, para você entender melhor. É a mesma coisa que você pudesse reproduzir um clone de você. Esse é um dunamis, um dínamo. Você vai reproduzir outro igual a você. Então é isso que o Evangelho faz. Ele reproduz, ele transforma pecadores à imagem do Filho de Deus. Ele transforma perdidos em salvos, ímpios em santos, trevas em luz, pessoas que são o açúcar desse mundo, como disse Spurgeon, o docinho desse mundo, que agradam esse mundo no sal dessa terra. O que o sal faz? Ele desperta o sabor. Então, uma das nossas funções, eu aprendi isso com o pastor e reverendo Hernando Dias Lopes. Uma das funções da igreja é ser o sal da terra. O que o sal faz? Ele dá sede. Então, qual é a nossa função? Despertar esse mundo perdido que está em pecado, a sede por Deus, a sede e a fome por Cristo. Esse mundo que está corrompido, que está faminto de Deus, a nossa função, através da nossa vida, da nossa pregação, da demonstração de poder, é despertar a curiosidade deles lá fora, a sede deles lá fora de vir buscar o mesmo Deus que nós buscamos. Para isso que existe a igreja, para pregar o reino de Deus, a mensagem de Deus. Então, pelo seu divino poder, o poder do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus, é a virtude de Deus, pelo seu divino poder, Ele nos deu tudo. Tudo para quê? Para nós sermos milionários, para nós desfrutarmos do nosso prazer? Não. Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida. Qual vida que é essa? A vida eterna, a vida com abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida e a vida eterna. Deus amou o mundo e entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. A vida eterna. E a piedade, ou seja, uma vida que vai agradar a Deus. Ou seja, você agrada a Deus não porque você é bom, mas porque a virtude do Espírito dele, o dunamis de Deus, o poder de Deus, ele transformou você, o seu caráter, o seu coração, o seu pensamento, as suas afeições, que antes eram voltadas para o mundo, para o pecado, agora são voltadas para as coisas de Deus, para as coisas santas. Os teus sentimentos que eram antes inclinados ao mundo, agora foram inclinados para Deus, não porque você é bom, mas isso não vem de vós, diz a Bíblia. É dom de Deus. É dom que vem do céu. É a graça do poder do Evangelho, do poder de Deus que vai te conduzir a uma vida piedosa, a uma vida de oração, de renúncia, de humildade, vai reproduzir em você a imagem do Filho de Deus
e nós ainda não estamos entrando nesse assunto. Já vamos entrar agora, depois do próximo versículo, já vamos começar a demonstrar o que o Evangelho faz na vida do homem. O que a mensagem do Evangelho faz. No Brasil hoje tem 40 milhões de evangelhos. Mas será que desses 40 milhões de evangelhos foram transformados pelo Evangelho? Porque tem uma frase que diz assim: muitos têm vergonha do Evangelho e muitos são uma vergonha para o Evangelho. Muitos têm vergonha, nós não podemos ter nenhum dos dois. Nós não podemos se envergonhar do Evangelho e nem ser uma vergonha para Deus e para o seu Evangelho. Então, o Evangelho é o poder de Deus, que vai nos conduzir à vida, à piedade, pelo conhecimento de Deus, daquele que nos chamou para a salvação, por sua glória e virtude. Deus nos chamou, em primeira instância, para a sua glória, não para a nossa glória, mas para o seu nome ser glorificado. Jesus vai dizer isso em João capítulo 15, não foi vós que escolheu a mim, mas antes eu vos escolhi e vos nomeei, para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que os homens glorifiquem o vosso Pai que está nos céus pela vossa vida e pela vossa frutificação. Lá em Mateus 5 ele vai dizer também: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e os homens vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus pela sua vida. Então Deus nos chamou pela virtude do seu poder, para nós sermos transformados à imagem do Filho. Agora nós vamos aqui ver somente 3 versículos que falam sobre isso. Gálatas capítulo 4, verso 19. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, e o verso de número 19, diz assim. Gálatas 4, 19. Então, essa é a função da igreja, esse é o poder do Evangelho. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, uma mulher que está grávida, até que Cristo seja formado em vós. Então, o que estava acontecendo com a igreja de Gálatas? Eles tinham começado em Cristo, no Espírito, e estavam entrando na carne, entrando no legalismo, entrando no mundanismo, entrando pelo caminho de condenação. Então Paulo vai dizer o quê? Eu sinto dores por você, como uma mulher que tem dores de parto. Quando eu vou orar, quando eu penso em você, eu sinto aquelas dores na minha alma, eu sinto aquelas lágrimas nos meus olhos de oração, quando eu vou orar e jejuar por vocês, até que Cristo seja formado de novo em vocês. Ou seja, até que a imagem do Filho possa aparecer em vocês. Mais uma palavra, Efésios, capítulo 4, Efésios 4, Efésios capítulo 4, verso de número 12. Diz assim, Efésios 4, 12, depois de Gálatas. Aqui vai falar sobre a igreja, porque existe a igreja, porque Deus deu ministério aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que eles sejam aperfeiçoados, cada vez mais perfeitos, para a obra do ministério, servir a Deus, para a edificação do corpo de Cristo, o corpo de Cristo crescer, para a igreja crescer espiritualmente, na graça e no conhecimento. Verso 13, que é o que nós estamos vendo. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, a nossa ambição, o nosso desejo, a nossa meta, e o que o Evangelho oferece para nós é nos transformar à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, tudo que Cristo foi e é, para nós seguirmos os seus caminhos. 1 João 2,6 diz, aquele que diz, está nele, em Jesus, deve andar como ele andou. 1 Coríntios 11,1 diz, sede meus imitadores, Paulo está dizendo, porque eu sou um imitador de Cristo. Colossenses 2,6 diz, assim como vocês receberam Cristo, assim também vocês andem nele, arraigados, edificados,
1 Coríntios 6 diz, vocês têm a mente de Cristo. Filipenses 2,3 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Efésios também diz, andai como sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, o Evangelho nos salva do pecado, nos salva do inferno, nos leva para o céu, nos reconcilia com Deus através da morte de Jesus, mas não é somente isso. Ele vai nos transformar nessa terra e essa é a evidência de que alguém realmente foi salvo. Esse é o fruto de quem foi salvo. João Batista disse, produzir frutos dignos de arrependimento. Então essa é a evidência de alguém que nasceu de novo. É o fruto que ela vai produzir. Qual é o fruto de arrependimento? É a imitação do Filho de Deus. Ele vai procurar ter os frutos do Espírito na vida dele. Amor, paz, bondade, humildade, mansidão, domínio próprio. Ele vai buscar ser santo como foi Jesus. Ele vai buscar ter uma vida em humildade, aprender, se submeter, se sujeitar a Deus, o Pai, assim como Cristo foi. Então essa é a função do Evangelho. E agora o versículo que eu acho que é o mais claro de todos. Coríntios, 2 Coríntios, 3º capítulo, verso 18. É o versículo mais claro de todos esses que lemos, desses 6, esse é o mais claro que vai falar a função do poder do Evangelho, do Espírito de Deus em nós. Para que Jesus veio aqui à terra, morreu naquela cruz, foi para o céu, enviou o seu Espírito à terra? Será que foi somente para nós sentirmos uma alegria na igreja? Ou sentirmos uma paz? O Evangelho é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. 2 Coríntios 6, 18 diz assim, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, nós contemplamos com cara descoberta e refletimos como por um espelho. O espelho daquela época que foi escrita a Bíblia não era como o espelho de hoje. Era o espelho que a imagem não saía perfeita como a imagem que sai hoje. Se você for olhar no espelho hoje, a sua imagem vai ser perfeita. Mas nos espelhos daquela época saiu a imagem distorcida. É como se você estivesse olhando na água. Ou seja, ele está dizendo aqui, você não vai ser perfeitamente como foi Jesus, porque nenhum homem consegue. Mas você vai ser transformado como por um espelho, dia após dia, de glória em glória, até você ser a mesma imagem e semelhança de Jesus. Gênesis 1 diz, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E o pecado tirou essa imagem e essa semelhança de Deus. E o homem tem se tornado pior do que um animal. Porque a maioria acha que a imagem e semelhança de Deus é somente o cabelo, os olhos, mas Deus é muito mais do que um corpo humano, irmão. Deus é espírito, ou seja, nós não conseguimos sondar como é Deus. Nós não conseguimos imaginar como é Deus. Então a imagem e a semelhança de Deus é o quê? É nós temos pensamento, temos vontade, temos sentimentos, coisas essas que os animais não têm, porque eles são irracionais. Então essa imagem e semelhança de Deus, no princípio, ela foi distorcida por causa do pecado. Então o homem usou da sua imagem e a semelhança não para a glória de Deus. Então ele se tornou a imagem e semelhança de si mesmo e do diabo, a imagem da besta. Perdeu a imagem de Cristo, a glória de Deus. Mas o Evangelho vem novamente restaurar isso, para que os homens possam ser transformados na imagem e na semelhança do Senhor. Então, esse é o poder do Evangelho. Evangelho é o poder de Deus. Jesus disse, está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E nós vemos que Zaqueu, quando se arrependeu e creu no Evangelho, a vida dele foi transformada e ele produziu fruto. Dando metade dos seus bens aos pobres, devolvendo aquele que ele tinha roubado 4 vezes mais e sendo seguidor de Jesus. Assim como Pedro, assim como Paulo, assim como todos aqueles que nascem de novo, a sua vida é transformada. É demonstração de poder. Então, essa é a demonstração que Paulo fala em Coríntios. Porque as pessoas começavam a ir lá, em Corinto, ouviam Paulo pregar o Evangelho, a mensagem da cruz, que era loucura para o mundo, mas as que criam iam sendo salvas, iam sendo transformadas. Então, as pessoas iam vindo
iam vendo a demonstração do poder de Deus na vida delas. Aquelas que viviam nos templos pagãos, adorando ídolos, se prostituindo, se embriagando pelo Deus Baco, o Deus do vinho, viviam atrás somente do dinheiro, do materialismo. Agora elas estavam todas mudando. Agora seu desejo e sua vontade era Cristo. Era como disse Paulo em Filipenses: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Então, isso foi começar a ser evidenciado na vida dela, a demonstração do poder e do Espírito agindo na vida dela. Não somente das curas, pois as curas aconteceram, os milagres aconteceram, mas a principal demonstração foi a transformação das vidas. Tanto que Corinto foi uma igreja fortíssima, embora tenha suas falhas. 1ª e 2ª Coríntios foram cartas que Paulo escreveu ali para corrigir as falhas e os defeitos daquela igreja. Mesmo assim, foi uma igreja que se fundamentou não na sabedoria humana, mas em poder de Deus, em transformação de vida. E essa transformação é nos transformar à imagem e à semelhança do Senhor. E eu gostaria de encerrar essa mensagem lembrando lá da igreja primitiva, lá em Antioquia. A Bíblia diz que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Pela primeira vez. Por que eles foram chamados de cristãos? Primeiramente, quem chamou eles de cristãos? Quem foi? Foi eles mesmos que saíram pela rua dizendo: eu sou evangélico, eu sou cristão? Não. Quem chamou eles de cristão, então? As pessoas de fora da igreja, os pagãos, os gentios, os ímpios. Começaram a olhar para a vida daquela igreja. Paulo estava ali no meio daquele grupo. Havia profetas ali. Então, eles começaram a olhar para a vida daquele povo. Viram que Paulo não era mais Paulo que vivia, mas Cristo vivia em Paulo. A vida de Paulo agora era a vida na fé do Filho de Deus. Era um homem humilde, era um homem dócil, um homem amado, um homem santo, um homem que se desviava do pecado, um homem com profundo conhecimento do Evangelho, da palavra de Deus, um homem de oração, de jejum, um homem que fazia caridade, um homem que perdoava e amava os inimigos, que não abençoava, mas abençoava. Um homem que era usado por Deus para pregar o Evangelho, para fazer as maravilhas de Deus. Então, as pessoas começaram a observar: esse Paulo prega um Cristo. E ele imita esse Cristo que ele prega. Então, o nome deles vão ser cristãos. Era um apelido de zombaria, na verdade. Olha os cristãozinhos lá. Olha os cristãos. Também chamavam eles da seita o caminho. Qual o caminho? O caminho de Jesus. Se você ler lá em Atos 7, eles eram chamados também da seita o caminho. Eles eram considerados uma seita pelos judeus. Então, nós vemos o quê? Que o Evangelho transformou Paulo, transformou aquela igreja à imagem e semelhança do Senhor, Jesus Cristo. Transformou. Então, essa é a maior mensagem do Evangelho. Não é somente perdoar os teus pecados, mas é depois de te perdoar, te regenerar, te fazer nascer de novo e te transformar à imagem e semelhança do Senhor. Esse é o Evangelho, o poder de Deus. Essa é a demonstração do poder. Poder não é pular, não é plantar bananeira, não é cair no chão e golpear, porque muitas igrejas acham que poder de Deus é isso. Mas continuam no pecado, no adultério, na mentira. Não, isso não é o poder de Deus. O poder de Deus é transformar pecadores em santos. É transformar trevas em luz. É transformar-nos da água para o vinho. Este é o Evangelho, o poder de Deus. Naquela cruz, Cristo conquistou tudo isso para nós. O perdão dos pecados, a libertação dos pecados, a salvação de ir para o inferno e ir para o céu. Ele nos deu ainda privilégios de ser pregadores da palavra dele, de pregar o Evangelho, de ter o Espírito dele, de reinar com ele no reino dele quando se manifestar nessa terra, e muitos outros privilégios que eu poderia ficar horas falando aqui. Colocou o nosso nome no livro da vida, nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo, nos deu poder acima do poder do diabo e dos seus demônios, nos colocou acima, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus, pois o poder do Evangelho está nela, e todos os demônios do inferno não conseguem deter o poder e o avanço da igreja de Jesus Cristo. Mesmo a perseguição, mesmo o mundanismo, mesmo os escândalos, não vão corromper a verdadeira noiva de Cristo. Amém? Vamos se colocar em pé nesta noite e vamos fazer uma oração e peça para que esse poder transforme a sua vida.
esse poder. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da salvação. E eu vou mostrar mais uma vez um versículo, talvez, que nós já lemos aqui, e você já leu na sua casa, e muitas das vezes faltou uma profundidade a mais. Agora, Deus está me dando agora uma profundidade a mais desse texto, e eu vou repartir com os irmãos. Não precisa nem abrir. João capítulo 1, verso 12, verso 13. Diz assim, vamos ler do verso de número 9, para os irmãos entenderem. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vê o mundo. Estava no mundo, falando de Jesus, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Jesus veio para os judeus não receberam. O que aconteceu? Versos 13 e 14. Mas a todos quanto o receberam como Rei e Salvador, deu-lhes, olha a palavra de novo, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do pastor, nem da religião, nem da denominação, nem da vontade do próprio varão, mas nasceram de Deus, da vontade de Deus, que a sua sabedoria e seu poder foi derramar Cristo para vir nessa terra, nos salvar, e todos que recebem essa salvação, esse Jesus em suas vidas, como Senhor, como Deus, como Salvador, como amigo, como servo, e ele como escravo de Jesus, estes recebem de Deus o poder do Espírito Santo, para serem transformados em filhos de Deus. O poder, irmãos, olha o poder que nós temos aqui nessa noite. Um poder maior do que o poder da bomba atômica, um poder maior do que o poder do dinheiro, um poder maior do que o poder da filosofia, um poder maior do que a força física, um poder maior do que o poder político, o poder de Deus, o seu Evangelho de salvação, para transformar a nossa vida. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por essas palavras. Todos quanto receberam o Filho, receberam a Cristo, o seu reino, Deus deu a eles o poder, Deus deu a eles a virtude e tudo que diz respeito à vida e piedade, para conhecerem a excelência de Jesus e a salvação da vida eterna, o poder para serem filhos de Deus, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não andam mais pela carne, mas andam pela vontade do Espírito de Deus e são transformados pelo Espírito de glória em glória até ser a imagem do Senhor. Ó Deus, é este poder, Senhor. Salomão disse em Provérbios que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito. Senhor, nos ajuda, derrama a tua graça, o teu poder na nossa vida e nos transforma, Senhor, a imagem do teu Filho, que as características, que os sentimentos, o pensamento e a mente de Cristo domine a nossa mente, que possamos levar todo o nosso pensamento, todos os nossos sentimentos cativos a Jesus, para que Ele seja o Rei e Senhor da nossa vida, e não vivamos mais nós, mas que Ele viva em nós e que sejamos imitadores de Cristo, como filhos amados. É o que te pedimos nesta hora, Senhor. Esse é o poder do Evangelho, meu Deus. Bendize a minha alma ao Senhor nessa noite. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todos os meus pecados e dos irmãos que estão aqui e sara todas as nossas enfermidades, que nos coroa de graça e nos coroa de misericórdia e farta de bem a nossa velhice. Senhor, nossa alma bendiz o teu santo nome pelo poder da palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus e salvação. Portanto, que a partir de hoje, Senhor, nós jamais se envergonhemos do teu Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Que cada irmão e cada irmã possa ser despedido em paz para os seus lares, em nome de Jesus. Amém.